Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, no Ceará, na IPI de Henrique Jorge. E hoje trago uma mensagem para a sua vida. Se você gostar do nosso conteúdo, você possa se inscrever no nosso canal, nos ajudar a se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e compartilhando com as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Você quer o melhor de Deus para a sua vida? Tenho certeza que sim, todos nós queremos o melhor de Deus. Mas quando alguém pergunta para você, como eu estou perguntando, eu devo dizer para você que você tem que querer decidir o melhor de Deus para a sua vida. Você tem que querer, de fato, o melhor de Deus. É uma decisão básica, uma decisão fundamental. Você terá que decidir se você aceita ou não o melhor de Deus para a sua vida. Eu, por exemplo, acho que nós não devemos aceitar menos do que o melhor de Deus para a nossa vida. Mas eu quero te dizer também que Deus não nos obriga a tomar nenhuma decisão. A decisão Ele deixa nas nossas mãos. Depende da nossa escolha aceitar o melhor de Deus para a nossa vida. E a coisa mais importante que você deve fazer para ter o melhor de Deus é meditar na palavra de Deus. É encher a sua mente com pensamentos agradáveis, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Ele diz que nós devemos colocar na nossa mente tudo que é bom, belo, agradável, tudo aquilo que traz louvor. Então, encha a sua mente com a palavra de Deus. Agora eu quero dar para você um exemplo de como Deus falou para Josué. Josué estava assumindo o controle da direção do povo. Quando saíram do Egito, vieram com Moisés, mas Moisés havia falecido e o que acontece? Josué fica no lugar de Moisés. Então Deus deu uma instrução para Josué naquele momento, para que ele pudesse ter em mente isso. Então vamos ver que coisa interessante, que palavra interessante Deus fala para Josué. Ele diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na última frase, esse prosperar o seu caminho e ser bem-sucedido significa, em outras palavras, significa você achará o melhor de Deus. Quais são as condições para eu achar o melhor de Deus, para eu ter o melhor de Deus? A palavra de Deus diz que são 3 e elas se relacionam com a Bíblia Sagrada, as Escrituras. O Senhor diz que a palavra não deve apartar da sua boca, ou seja, você deve falar a palavra de Deus, né? Você deve meditar nela dia e noite, você deve observar tudo quanto nela está escrito. Eu costumo resumir essas 3 frases bem simples. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida, se você quer prosperar o seu caminho, se você quer ser bem-sucedido, essas são as 3 coisas que você deve fazer. Pensar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Eu coloquei pensar porque primeiro nós devemos pensar para falar. Muitas pessoas às vezes proferem palavras duras, palavras que machucam, palavras que matam inclusive, porque não pensam antes de falar e falam coisas que não devem. Então, nós primeiro precisamos pensar a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, pensar a palavra de Deus, pensar naquilo que é bom e falar. A segunda coisa é falar a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro diz exatamente isso. Quando você falar, fale os oráculos de Deus. E os oráculos de Deus é a palavra de Deus.
Nós precisamos, mas se nós pensamos e falamos da palavra de Deus, nós precisamos também praticar a palavra. Não é só pensar e falar, a palavra tem que ser praticada. Aquilo que está na Bíblia Sagrada precisa ser praticado. E o resultado dessa prática nada menos do que o melhor de Deus para a sua vida, o sucesso, aquilo que a própria palavra diz em Josué 1:8. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, você terá o melhor de Deus para a sua vida. E isso não significa aqueles 5 minutinhos ou aqueles 10 minutinhos lendo a palavra, ou até mesmo aquela velha história de hoje vou abrir aqui num lugar para ver o que Deus vai falar para mim de um versículo. Não. Aqui está dizendo que você precisa se alimentar da palavra, encher a sua mente com a palavra de Deus, de tal forma que a palavra de Deus ocupe os seus pensamentos durante todo o dia, e quando você dormir, ela ainda vai ficar ali, reverberando na sua mente. Assim também você vai estar se alimentando daquilo que é positivo, daquilo que é bom, daquilo que vai inspirar a sua fé, que vai edificar a sua vida. Pensar certo é importante, pois o que nós pensamos determina a maneira como agimos, a maneira como vivemos, a maneira como falamos e como vivemos. Aquilo que você pensa vai determinar o curso da sua vida. Se você medita nas coisas certas, você vive uma vida certa. Então você vai colher resultados certos, como Deus prometeu, sucesso e prosperidade. Ou seja, você vai conquistar o melhor de Deus. Então pense na palavra de Deus. Qual é a palavra? Pense na palavra de Deus, fale a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Isso é fundamental para que você seja próspero na sua vida. Como a palavra de Deus diz em Josué 1:8, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que você possa aprender esta lição, colocar em prática na sua vida e prosperar, ser bem-sucedido e ter o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.